todos os duplos, triplos, diamantes, passaram por esse processo de aprendizado. Colocaram em prática esses 8 passos, né? Então, às vezes, hoje me surpreende que às vezes as pessoas falam assim, mas eu sei quais os 8 passos. Mas eu já estou cansado de ouvir os 8 passos. Mas, na verdade, a diferença está em quem está conectado, quem consegue, dentro desses 8 passos, botar em prática. Então, é uma mudança que nós temos que fazer para que nós possamos chegar nesses resultados, né, de diamante. Então, nós temos que olhar para esses 8 passos e verificar se nós estamos realmente, dentro dos 8 passos, fazendo o que tem que ser feito. O que acontece na maioria das vezes é que a gente não faz de forma correta o que tem que ser feito. Às vezes nós somos bons em 3, 4 passos, mas nós deixamos a desejar 1 ou 2. Então, o ideal do ideal é nós estarmos analisando, né? Olhando para nós mesmos, porque a resposta está dentro de nós, né? Aonde é que eu estou falhando? Aonde que eu sou bom e aonde que eu tenho que melhorar? Esse é o desafio nesse negócio. Então, é bom que fique claro também para as pessoas que esse padrão de 8 passos, ele funciona desde que o negócio, esse segmento, esse mercado de multinível existe. Isso foi criado, foi pesquisado. Então, é óbvio que funciona. Se todos usam e funcionam, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Então, os 8 passos para o sucesso, eu sei que tem pessoas bem novas na sala, que não são desse mercado, né? Nesse final de semana, nós tivemos um evento aqui em São Paulo, e eu pedi para levantar a mão quais as pessoas que já vinham de outro negócio nesse segmento. E eu percebi que muitas pessoas novas, muitas pessoas que nunca ouviram falar. Então, quando a pessoa entra nesse negócio, ela fica, de uma certa forma, perdida, porque ela fala, por onde eu vou? Onde eu começo? Né? Como eu faço para eu chegar lá? Então, esses treinamentos, né, que tem toda segunda-feira, eles ajudam a pessoa a ter um rumo, né? Então, o sistema de treinamento, ele proporciona as ferramentas que vão auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Porém, o sucesso depende exclusivamente do seu trabalho individual e em equipe, de sua dedicação, do seu compromisso, do seu esforço e da sua vontade de crescer como pessoa e como profissional nesse segmento que é o multinível, ok? Então, nós temos aí os 8 passos e nós vamos falar um pouco cada passo, né? Então, o primeiro passo é o sonho. O segundo passo é o compromisso. O terceiro passo é uma lista. O quarto passo é o convite. O quinto passo é a apresentação. Como é que se faz essa apresentação? O sexto passo é acompanhamento. O sétimo passo é aconselhamento. E o 8º passo é ensinar. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada um desses passos. E não queria que você pensasse que isso que a gente está falando é para as pessoas do seu grupo. Isso é para nós colocarmos em prática, cada um de nós, para nós avaliarmos aonde nós estamos fazendo de forma correta e aonde nós precisamos melhorar, né? Não pensem vocês que eu sou 100% também nos 8 passos, que eu faço tudo perfeito. Até porque não existe pessoas perfeitas. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, né? Então, é um desafio da gente quebrar paradigmas, né? Da gente mudar nossas crenças, da gente ser humilde o suficiente para aprender com quem já chegou, com quem tem mais experiência. Então, é um grande desafio, né? A gente realmente ver se a gente está ou não fazendo de forma correta. Então, vamos entender primeiro o primeiro passo, né? Não significa que pelo fato de ser o primeiro é o mais importante. Todos os passos aqui, eles são importantes, né? Então, o sonho é o que leva um empreendedor
a não desistir no meio da caminhada. Presta atenção, o sonho, ele é a motivação para a execução de uma meta. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós temos que fazer é definir os nossos sonhos. Por que nós estamos aqui, né? Mas existe uma forma da gente fazer isso. Olha, gente, eu já ouvi isso centenas e centenas de vezes, né? Por pessoas de todo o mundo. Há 20 anos que eu venho ouvindo isso de profissionais bem-sucedidos nesse segmento. Como que a gente define o nosso sonho? Muitas pessoas não fazem isso, vão criticar isso, mas tudo isso tem um sentido e tem um porquê, né? Então, vejam só, nós aprendemos que se nós pegarmos e escrevermos os nossos sonhos, né, colocar os nossos sonhos por escrito, nós visualizarmos os nossos sonhos, nós fazemos recorte e colocar em lugares visíveis, né? Isso vai fazer o quê dentro da nossa cabeça? Isso vai nos ajudar, porque o nosso cérebro vai estar sendo informado mais vezes do que aquilo que nós queremos. Então, vejam só. Quando eu ouvi isso há 20 anos atrás, eu fui teimosa como a maioria das pessoas. Isso, para mim, era uma coisa assim absurda, ter que escrever aquilo que eu queria, né? Com o passar do tempo, eu aprendi que muitas vezes é melhor a gente fazer do que a gente ficar criticando ou querendo resposta, que o tempo é o melhor remédio que a gente vai entender no passar do tempo. E eu tomei a decisão de fazer isso. E isso deu uma mudança dentro do meu negócio. E por que isso? Então eu peguei um recorte de algo que eu queria, depois de 6, 7 meses sendo resistente, não fazendo, e achando que eu sabia. Não, eu não vou fazer, o meu sonho eu sei qual que é, eu não preciso fazer isso. Depois eu cheguei num ponto que eu pensei o seguinte, mas por que não fazer? Se tem uma pessoa, tantas pessoas dizendo que são as pessoas que chegaram, elas fizeram isso e deu certo para elas, por que eu vou ficar inventando? Por que eu vou ficar criando? Eu vou fazer, né? Então, você vai separar os seus sonhos em pequenos e médios e grandes. Porque eu sei que todo mundo que está nesse negócio, todo mundo que entra nesse negócio, entra porque tem um sonho. Mas os que permanecem no negócio é porque definem o seu sonho. Vocês entendem? Então, a definição do sonho entre o pequeno e o médio e o grande, por que tem que ser assim? Porque se você chegou agora no negócio, você tem um grande sonho. O que nós podemos dar um exemplo de um grande sonho? Tá, você quer comprar uma casa que custa 1.800.000 reais. É um sonho grande esse, né? Porque não é fácil ganhar 800.000 reais, 1 milhão de reais. Então, esse é um sonho grande. Mas, por exemplo, você quer comprar, de repente, outra coisa que custa 300.000 reais, 200.000 reais. É um sonho médio. E uma coisa menor, um carro, por exemplo, é um sonho pequeno. Eu sei que isso muda de pessoa para pessoa. Muitas pessoas, às vezes, ter metas, né, que vão te gerar um resultado para que você realize o teu sonho. Então, nós temos que ser pé no chão. Então, nós temos um projeto, né, onde você vai colocar suas metas de quando você quer chegar, que nível eu quero chegar. Quero chegar em Elite em 30 dias. Quero chegar a Rubi em 90. Eu quero chegar a Esmeralda em 6 meses, 8 meses. Eu quero chegar a Diamante em 1 ano e meio ou 2 anos. Então, é óbvio que você vai estabelecer os seus sonhos baseados nos seus resultados, das suas metas atingidas. E é óbvio que uma meta de elite não vai dar para você comprar um carro, né? Mal vai dar para você ir no restaurante, gastar um pouco a mais, de repente comprar um terno, de repente a mulher gastar um pouco a mais, comprar uma bolsa melhor, uma roupa. Isso o elite é um sonho pequenininho, né? Mas, quando você põe um sonho muito grande e na frente do pequeno, né? O
que acontece? Como você vai levar um tempo para chegar lá, você pode desanimar no meio do caminho. Então, por isso que há uma lógica em você colocar um sonho. Primeiro o pequeno, depois o médio e depois o grande. Isso tudo também faz parte de recortar e colar. Exemplo, você quer um carro novo. Então, você começa a visualizar e informar o teu cérebro de que você quer aquele objeto, né? E aí, o que acontece? Cada vez que você está na rua, dirigindo o teu carro, e você passa aquele carro que você tem como o teu sonho, como o teu objeto de desejo, qual é a informação que vai para dentro do seu cérebro? É esse que eu quero. Toda vez que você chegou no teu escritório, está sentado na sua mesa, abriu a tua agenda, tem uma foto do seu carro, você está informando o seu cérebro que é esse carro que você quer. E quanto mais você fizer isso, é um exercício, né, que vai te auxiliar. Não é só isso que você vai fazer, mas dentro desse passo, que é o sonho, nós temos que começar a nos organizar em pensar desta forma, conforme eu estou dizendo. Fazer por escrito, definir, colocar ali o pequeno, o médio, o grande. Paralelo ao sonho, você vai ter a sua meta, de quando que você vai chegar a elite, de quando que você vai chegar a rubi, e de quando que você vai chegar a esmeralda, né? Ou a diamante. E com isso, do ladinho, você coloca os seus sonhos de acordo com o que você vai estar ganhando. Todo mundo sabe que uma pessoa que chega a esmeralda, com uma organização bem estruturada, ele já pode estabelecer, por exemplo, um compromisso, né? Porque ele vai estar ganhando pelo menos 5 mil reais, 7 mil reais, vai variar da estrutura do negócio dele. Nós já sabemos que quanto mais lateralidade, mais dinheiro, né? Quanto mais profundidade, segurança. Então, definir os nossos sonhos por escrito, conforme isso a gente ouviu várias vezes. Outra coisa, fazer um exercício e olhar para cortar mesmo esse sonho. Olhar e sonhar. Não sei por que as pessoas têm medo de ganhar dinheiro. Eu não sei por que as pessoas têm medo de ousar sonhar, entendeu? Eu não sei por quê. Eu acho que isso tem a ver com a baixa estima das pessoas, né? A autoestima das pessoas. Elas estão em baixa. Então elas acham que são incapazes. Eu sei por que disso. Porque a vida é cruel. Porque a vida não é tão simples, né? A gente entra no mercado de trabalho e a gente, até ali, né? Até a gente entrar no mercado de trabalho, a gente é mais puro. A gente consegue sonhar, né? A gente pega uma criança, por exemplo, você pega uma criança de 8, 10, 12 anos, imagina que ele vai limitar o cérebro dele, de que quando ele ficar grande, ele vai ter uma Ferrari. Imagine que quando você pegar uma menina de 10 anos, 12 anos, 8 anos, ela vai limitar o cérebro dela, de que ela vai morar numa casa linda e maravilhosa. De jeito nenhum. Porque quando a gente é criança, né, a gente sonha. Mas quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho, a gente começa a ver que a vida não é tão simples. E a gente vai ouvindo tantos nãos, e a gente vai vendo tantas dificuldades, que a gente vai deixando de sonhar. Então faz com que a gente passa a não mais acreditar que nós conseguimos alcançar os nossos sonhos, né? Então nós temos que fazer voltar a ser criança, né? Olha que legal, nós temos que voltar a ser criança. Por exemplo, alguns de vocês são pais nessa sala, e vocês sabem que os filhos, né, as crianças, quando elas enfiam uma coisa na cabeça delas, não tem quem tira, né? Eu sou mãe de 3, agora já não mais, que já são grandes, já estão no mercado de trabalho. Mas quando eles eram criança, terrível, né? Se ele vê um tênis e ele quer aquele tênis, ele enfia naquela cabecinha que ele quer aquele tênis e você não tem sossego, enquanto você não compra aquele tênis. Então, eu acho que nós temos que voltar a ser criança e ser teimosos novamente. Eu quero esse carro, eu quero esse carro. Claro que nós vamos fazer um trabalho que eu vou falar nos próximos passos. Mas esse passo do sonho, nós deixamos de praticar isso. A gente desiste. Ah, não, pra que isso? Pra que eu vou querer uma casa grande? Vai me dar trabalho, né? Vai ter IPTU caro. Ai, não, tem que pagar jardineiro, piscineiro, vários empregados, né? A gente começa a diminuir o tamanho dos nossos sonhos, né? Então, a gente tem que fazer alguns exercícios. Então, tá aí alguns exercícios para que você pense. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei se o seu sonho é ter uma casa dessa. Eu não sei se o seu sonho é gastar um pouco mais, poder ir numa loja, comprar numa loja do shopping, não ter que ir no Brás, procurar o mais baratinho. Eu não sei qual é o seu sonho.
Eu não sei se o seu sonho é comprar um carro mais novo, né? De repente, muitos de vocês que estão nessa sala já têm uma boa casa, já está satisfeito com a casa, já tem um bom carro, né? Já tem um estilo de vida bom. Mas, de repente, você tem um sonho de viajar, né? Às vezes você tem esse estilo de vida, eu conheço muitas pessoas que têm esse estilo de vida, que tem uma boa casa, mora num condomínio fechado, que tem um carrão, 2 carrões na garagem, né? Que está com os filhos estudando em boas escolas, mas que de repente ele trabalha que nem um maluco, que nem um burro, né? Sai de manhã às 7 da manhã e volta para casa às 10, 11 da noite. Nós sabemos disso. Então, de repente, você quer ter o sonho de poder sair com a tua família e ficar uma semana fora, né? Viajando, sem essa preocupação do se o seu negócio está crescendo ou não, de que você tem que estar ali. E o nosso negócio, ele proporciona isso. Nós podemos, depois de um certo momento, né, estarmos viajando, estarmos ausentes, talvez por uma semana, por 15 dias, você pode estar lá no Japão, o teu negócio está crescendo, continua crescendo. Então, o sonho, você que tem que definir o seu sonho. Né? Você que tem que saber o que você quer desse negócio. Bom, vocês sabem que eu já trabalhei numa companhia e cheguei a diamante. Né? Levei 2 anos e meio para chegar a diamante. E todo o meu sonho, eu vou falar um pouquinho de mim, porque é o seguinte, todo o meu sonho naquele momento era ter uma casa grande. Todo o meu sonho naquele momento, que eu tinha filhos na idade de 6, 7, 8 anos, era ter espaço, uma casa com piscina, poder pagar uma boa escola. Eu acho que é um sonho meio comum, né? De qualquer mãe. Mas esse era o meu sonho. E eu quero mostrar para vocês, sem querer ostentar, até porque não é necessário isso, mas nós estamos trabalhando num negócio onde a gente tem que, quem chegou, fale, mostre, para provar que é real. Porque muitas pessoas não acreditam que é real. Muitas pessoas ainda falam assim, eu nunca vi ninguém chegar a diamante. Muitas pessoas falam assim, mas será que é verdade? Mas é verdade. Não só eu, como centenas e centenas de pessoas alcançaram esse nível. E quando você alcança esse nível, você pode ter esse estilo de vida. E a minha vida não foi uma vida fácil. Eu sou como a maioria dos brasileiros, que nasci numa família média, né? E que tive que trabalhar muito cedo, fazer tudo que todo mundo faz. Trabalhar, estudar, né? A grande maioria faz. Poucos têm o privilégio de nascer ricos, né? E no Brasil, e eu sou como a maioria dos brasileiros. Mas quando eu vi a oportunidade de entrar nesse mercado, eu também não sabia absolutamente nada. Eu não sabia por onde começar. Tudo o que eu fiz foi me conectar nesse sistema que eu estou mostrando para vocês. Levou um tempo, levou alguns meses para eu ir aprendendo e até hoje eu não estou totalmente conectada. Porque sempre nós falhamos, porque nós somos humanos e nós precisamos estar nos vigiando, né? Porque é muito mais fácil para nós, né, não querer fazer certas coisas do que fazer. Então, o meu primeiro sonho que eu realizei, né, que era o sonho da família, que era o sonho de uma casa com espaço, bonita, né, grande, foi comprar uma casa. Então, claro que eu realizei, é bonita, dá uma olhada no jardim. Esse sonho foi um dos primeiros sonhos, mas eu tive muitos outros que eu realizei fazendo esse tipo de trabalho nesse mercado. E tudo com uma rapidez muito grande. Porque eu digo assim, rapidez, porque quando você muda, né, por exemplo, a tua vida em 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu penso o seguinte, que é muito rápido. Então, eu quero mostrar para vocês que vale a pena a gente fazer o que tem que ser feito. Aqui são algumas viagens que a gente fez. É óbvio que eu não tenho como colocar a minha vida toda aqui, todas as viagens que eu fiz, né, por conta desse tipo de negócio. Mas cada um de nós tem um sonho. E o meu sonho, por que eu trabalho nesse segmento, é pela minha família.
tudo que eu faço aqui é para dar o melhor para os meus filhos, para eles terem um estilo de vida. Eu não queria que os meus filhos vivessem da forma que eu vivi, que não foi tão agradável. Então eu arregacei as mangas e fiz as coisas acontecerem. Então pense numa coisa, nunca vamos realizar todos os nossos sonhos, mas jamais realizaremos aquilo que não sonhamos. Então, gente, o sonho é o seguinte, é a gente definir, não desfocar, né, por nada, entendeu? Enquanto você não conquistar, não desistir, né? A mesma forma com a meta paralela ali. Você tem que ter a meta, né, para poder você chegar, ok? Eu sempre penso o seguinte, que um dos maiores questionamentos na vida, né, refere-se ao fato de algumas pessoas obterem sucesso e outras não. Por que umas pessoas, né, obtêm sucesso e por que outras pessoas não? Existem há inúmeras qualidades, gente, inúmeras, né, que um vencedor tem. Mas talvez a mais importante seja de serem sonhadores. Nada na vida, gente, mas tudo bem. Será que você, só sonhando, vai realizar tudo? Não, claro que não. Eu disse que nós temos 8 passos. Então, o primeiro passo é você fazer isso. O segundo passo, aqui começa a acontecer o passo do compromisso, né? Todos nós temos que ter compromisso com as coisas que a gente faz. Se você não tem compromisso, as coisas não vão acontecer. Compromisso é seguir uma decisão. Não importa quais sejam os obstáculos, né? Mas é um compromisso, você tem que ter compromisso. No negócio da Polishop, vamos analisar o que nós temos que ter compromisso. Ver se você está conectado nesse passo totalmente 100%. O compromisso com o produto. Nós temos um negócio que movimenta produtos. É um negócio de pessoas, mas que tem que movimentar produtos, porque os produtos que vão dar ponto, que vão gerar um resultado. Então, por que você entrou nesse negócio? Quando você entrou nesse negócio, não foi mostrado no plano de marketing que nós tem que ter um compromisso de, na sua loja, você movimentar no mínimo 200 pontos para poder ganhar dinheiro, ganhar todos os bônus? Sim. Então, por que às vezes as pessoas entram e nem faz o primeiro compromisso, que é com o produto? Por que as pessoas entram no negócio e não fazem o que tem que ser feito? Porque eu não tenho dinheiro? Não é uma desculpa, né? A gente tem que aprender a fazer de um limão uma limonada. Nós temos produtos. Se você não pode consumir o produto, você pode vender o produto. E você pode fazer os pontos com uma venda, 2 vendas, 3 vendas. Outra coisa que eu acho interessante é que as pessoas se limitam. O mínimo para você estar pontuado são 200 pontos. Mas quem é que disse que tem que ser só 200 pontos? Você pode fazer 400, você pode fazer 800, você pode fazer muito mais, não é verdade? Então, o que acontece? O compromisso do produto é a primeira coisa. Se você não está fazendo isso, se as pessoas do teu grupo não estão fazendo isso, não vai dar certo, não vai funcionar. Compromisso com o conhecimento. O mais importante de tudo é o conhecimento no negócio. Se você não tem conhecimento no negócio, como é que você vai fazer, né, o negócio? Então tem que ter compromisso. Compromisso de estar conectado em todos os eventos. Então, tem um evento que é um seminário, está a 100 quilômetros da sua cidade, 200 quilômetros da sua cidade, não importa, você tem que estar lá. Mas, Luísa, mas eu não quero fazer isso. Bom, paciência, eu estou aqui para dizer o que é o compromisso do negócio. O compromisso do negócio é com o produto, o compromisso é com o conhecimento, né? Você tem que estar no seminário, você tem que estar indo nas reuniões abertas, você tem que estar... Mas você fica usando o tem, Luísa. Bom, eu estou dizendo, você não tem. Só que aí você não vai obter os resultados. O que o sistema diz é exatamente isso. Você quer, então tem. Se você quer um resultado de ganhar 40, 50, 60 mil por mês, então você precisa fazer isso. Entendeu? Compromisso com o conhecimento, compromisso com suas metas e objetivos. Então, por exemplo, quais são suas metas? Eu coloquei uma meta que eu quero chegar à elite em um mês. E aí, você não chegou à elite em um mês, o que você faz? Arranca os cabelos? Não! Reveja suas metas. Faça de novo. Vocês acham que eu já não errei, não erro nas minhas metas?
Claro que sim, mas quando você tem metas, né? A meta de chegar à elite em tantos meses, a meta de chegar a Rubi em tantos meses, se você não atingir as metas no tempo que você colocou, mas você estiver trabalhando, você vai chegar. Então, o fato de não atingir pela primeira vez, não significa que você tem que desistir do negócio. Nem sempre nós atingimos todas as nossas metas que nós colocamos, né? Mas o importante é não desistir. O importante é continuar, é analisar o teu negócio, ver o que é necessário fazer. Se você não bateu as metas, é porque alguma coisa está errada. Vamos mudar as estratégias, vamos buscar informação, vamos ver com a minha linha ascendente onde estamos errando para a gente caminhar de forma correta. Então, o compromisso, né, com o poder da autoimagem é o seguinte. Por que autoimagem, né? Você está aqui para ganhar dinheiro, para chegar diamante. Para chegar diamante, você tem que ser um líder. E para você ser um líder, você precisa aprender. Mesmo que você seja pós-graduado, do graduado aí fora, numa outra carreira, só que você tem que entender que aqui é novo. E tudo que é novo, nós temos que aprender. Do conhecimento, quanto mais elas estão aprendendo, não é você tem que ir. Mas quanto mais você souber promover, entendeu? Mais você vai levar pessoas. E essas pessoas vão estar lá e elas vão aprender. E o teu trabalho vai ficar mais fácil. No início, você trabalha sozinho. Você quer trabalhar de uma forma mais inteligente? Trabalhe com sabedoria. Leve as pessoas nos eventos, aprenda a promover, que essas pessoas vão aprender e elas vão entrar em ação. E aí você vai ter menos trabalho. Entendam isso? Edificação, por exemplo, é com a pessoa que está a sua linha ascendente, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião na sua casa e você convidou o teu upline, alguém acima de você para vir te ajudar, fazer uma reunião na tua casa. Você tem que promover essa pessoa, porque essa pessoa está fazendo o favor de ir trabalhar para você, né? Então, por exemplo, ontem o Daniel Cury veio para São Paulo fazer um seminário para nós. Eu tenho que agradecer ao Daniel. Ele não tem obrigação de vir fazer esse seminário aqui, entendeu? Eu fiz um convite e ele aceitou. Claro que ele tem interesse que a gente cresce, porque nós somos da organização dele, mas ele não tem obrigação, né? Então, nós temos que aprender a edificar essa pessoa. Por quê? Porque é o currículo, ela faz isso, entendeu? Então, o compromisso, gente, é isso aí. Nós sabemos, né? Usarmos os produtos ou vendermos, fazer o volume, compromisso com o conhecimento, aprender o máximo que você puder. E só tem um jeito de aprender, sair dentro de casa e ir atrás do conhecimento. Lógico que a sala de conferência é importante, mas não só a sala de conferência vai fazer você chegar diamante. Nós temos que fazer o todo, né? Se enquadrar dentro desses 8 passos. O terceiro passo é a lista. A lista é o seguinte: se a sua primeira lista não tiver, no mínimo, 100 nomes, você provavelmente está prejulgando as pessoas que conhecem. Não prejulgue ninguém, absolutamente ninguém. Prejulgar é um dos erros mais comuns nessa fase. Mas ele é também um dos maiores motivos do insucesso no nosso negócio. Então, vejam só. Quando eu falo para as pessoas assim, que tem que fazer uma lista, porque nós temos que falar a verdade, porque é melhor você ter uma pessoa que toma a decisão de fazer do que uma pessoa que entra só para comprar produto durante 2 meses. É uma falsa, é ilusão isso. Então, qual é a lista? É uma lista de 100 nomes. Você tem medo de falar de uma lista de 100 nomes? Todos nós temos, né, estatística em pesquisas que mostram que todos nós temos uma lista. Por mais tímido, por mais reservado que você seja, você tem uma lista de, no mínimo, 100 a 200 nomes. Porque o que acontece é que as pessoas não sabem por onde começar essa lista. Então, a lista, algumas dicas para você começar sem prejulgar, é o seguinte: começa pela sua família. Ah, mas eu não vou convidar minha família não acredita em mim. Não importa, põe ela na lista que eu vou ensinar você já como é que você convida. Você põe o nome dessa pessoa na lista, porque ela faz parte da sua lista, ela é sua família, entendeu? Os seus vizinhos, bota eles lá. Os amigos profissionais, coloca na lista. A lista não pode prejulgar. Façam de conta que você está fazendo uma lista de casamento.
Faça de conta que você vai fazer um churrasco na tua casa, que você tem bastante dinheiro, vai dar um churrasco para 200 pessoas. Quais seriam esses nomes que você colocaria na lista, né? Então, além da lista de nomes, da família, dos vizinhos, dos amigos, dos profissionais, tem lista de desconhecidos também, que depois nós vamos falar um pouco, que são os contatos de pessoas via online, né, que a gente tem nas nossas comunidades, que a gente tem. Então, uma das coisas é não prejulgar, é começar pela família. Depois, você vai colocando todos os outros. Adicione os nomes todos os dias. Então, você vai lembrando de pessoas. Ande com essa lista, né? Para que você vai lembrando e vai anotando ali. Porque o nosso cérebro, às vezes, a gente esquece de colocar na lista. E uma coisa não tem a ver com a outra. Primeiro é a lista, depois que nós vamos falar do convite. Então, muitas pessoas começam a errar aqui. Eu fico impressionadíssima quando algumas pessoas falam para mim que não tem ninguém. Eu falo, meu Deus do céu, é melhor morrer, porque a pessoa não tem ninguém. Ninguém. Se ela morrer, ela não tem ninguém nem para carregar ela. Escute, eu outro dia levei uma pessoa numa reunião, isso acontece comigo. Eu outro dia levei uma pessoa na reunião e ela assistiu o plano, excelente o plano, tudo foi perfeito. E quando nós voltamos, ela virou e falou exatamente isso para mim. Ela falou assim, mas eu não conheço pessoas, né? E eu acho impressionante quando a pessoa fala assim, eu não conheço pessoas. Ela não é filha de ninguém, ela não tem filhos, não tem irmão, não tem primo, não tem colega de trabalho, entende? Então, a gente escuta isso. Como a gente faz uma lista? Pelo nome da pessoa, o telefone da pessoa, né, o celular, o e-mail dela, para depois nós passarmos para o próximo passo. Você ser um pouco organizado, né, para não se perder nos convites. Senão você depois se perde. O quarto passo é o convidado. E o objetivo do convite é gerar curiosidade no seu convidado, para que ele venha ao seu encontro. Então, muitas pessoas misturam o convite com o mostrar o plano, que é o próximo passo. O que acontece? Vai falar do negócio e já começa no telefone mostrar o que é o negócio. Não é um bom caminho, tá? O convite é um convite. Da mesma forma que você vai fazer uma festa. Você vai fazer uma festa de aniversário. Você diz o que você vai servir, né? Porque eu vou dar uma festa na minha casa. No dia tal, na hora tal. E eu conto com você. Você vem ou não? Entendeu? Posso pôr seu nome na lista? E o convite do nosso negócio é um convite. É mais ou menos exatamente assim. Tem que ser objetivo. Tem que gerar uma curiosidade na pessoa. Para que ela vá aonde você quer que ela vá. Entendeu? Então, tem várias formas de fazer o convite. Então, muitas pessoas me perguntam qual é a melhor forma de fazer o convite. A melhor forma de fazer o convite é você que sabe, porque o convidado é seu, o amigo é seu, a pessoa é da tua lista. Algumas pessoas, né, a gente chega na pessoa e fala de cara. Vamos supor que você já fez um marketing no passado e você tem um amigo de lá. Você vai ligar para esse amigo e você vai falar de cara. Cara, a Polishop entrou com marketing de multinível. Você viu o que é o negócio? É lógico que para essa pessoa você vai falar dessa forma. Mas se for uma pessoa que você vai convidar, que você não tem tanta intimidade com ela, você tem que ser criativo. Você tem que mudar o teu convite, né? Então, eu acho que na Polishop nós não temos muito o que ensinar no convite. Por quê? Porque nós não precisamos ter medo de falar o que é. Ponto. Né? Que é um negócio que a Polishop abriu um novo canal, né? Um canal onde nós podemos ter lojas. Eu acho que o convite é o seguinte, eu não gosto muito de falar de marketing multinível. Por que eu não gosto? Porque as pessoas, no convite, porque as pessoas, elas têm um certo preconceito, né? Aí, alguma visão não tão boa. E nem sei por quê, porque é um mercado que cresce assustadoramente. Mas algumas pessoas que não fizeram sucesso, ou que ouviram falar que o outro não fez sucesso, ou que teve uma pessoa na família que tentou um marketing e não deu certo. Às vezes a pessoa tentou 2 meses só e não deu certo e ele já acha que o marketing que não funciona. Não funciona para a pessoa, porque o marketing funciona. Só que eles não sabem que a pessoa tentou só 2 ou 3 meses. Ou às vezes até a pessoa tentou 4, 5 marketing, mas tentou 1 mês em cada uma, não vai dar certo mesmo, né? Porque nós já sabemos que precisa de persistência e consistência em trabalho, né? E às vezes as pessoas não fazem tudo direitinho. Precisa estar conectado nos 8 passos. Será que essa pessoa entrou no negócio e se conectou?
Ela realmente fez o que tinha que ser feito? Não, então não deu certo. Então, eu penso assim, que o convite da Polishop, para as pessoas fazer parte da Polishop, nós podemos utilizar de uma linguagem muito legal, que eu estava conversando nesse final de semana com o Cândido, e ele estava falando que ele utiliza muito isso. Que ele fala o seguinte, ele fala assim, você viu o novo canal que a Polishop abriu? Aí a pessoa fala, não. Aí ele fala, pois é, eu tenho aqui uma loja, né? Eu tenho uma loja e ele puxa um cartãozinho do bolso e ele já diz para a pessoa que ele tem uma loja, que se a pessoa quiser comprar algum produto, ter algum desconto, que entre em contato com ele. E ele abre a conversa por ali. Então tem várias maneiras de você fazer o contato, o convite, né? Então, se o cara foi no marketing, é de um jeito. Se o cara nunca fez marketing, depende do relacionamento que você tem com essa pessoa. Mas você só vai acertar em cada passo que eu estou fazendo se você estiver fazendo. Então, por exemplo, quando é que eu vou acertar no convite? Quando você começar a fazer convite. Aí você começa a fazer convite. Você faz um convite, não deu certo. Faz 2 convites, não deu certo. Faz 3 convites, não deu certo. Olhe para você. Olhe no espelho e fala assim, pô, meu, aonde eu estou errando? Talvez você esteja falando demais, talvez você esteja falando de menos. Então, você tem que ter, né, aí um filtro, né, do que para você mesmo, aonde eu vou mudar. E quanto mais você for mudando, uma hora você vai acertar. Quanto mais você tenta, né, mais chance você tem de acertar. Agora, se você não tenta, você não vai acertar. Agora, você vai fazer um convite para um cara, certo? Vai lá fazer o convite, todo desanimado, né, morrendo em pé, como se o negócio, né, não fosse nada interessante. Você acha que o cara vai entrar? Não. Então, esse momento do convite é fundamental para o sucesso do teu negócio. Primeira coisa, seja entusiasmado. Por uma razão muito simples, né? É lógico que pessoas desanimadas, não fazem nada. Outra coisa também que eu gosto de lembrar é que as pessoas gostam muito de utilizar o eu, o meu, né? O meu negócio, eu estou, eu faço. E às vezes nós temos que inverter essa palavrinha eu, meu, para você, por você, né? Então, por exemplo, as pessoas, ninguém está interessado em você, e sim nelas mesmas. Então, uma dica para o convite, né? É a gente falar para a pessoa, olha, eu acredito que é a sua cara. Eu achei que você vai se encantar. Nossa, eu achei que é o seu perfil. Sempre voltado para a pessoa, entendeu? Então, algumas dicas assim, elas podem funcionar muito bem, entendeu? Então, o convite, gente, é convidar. Quanto mais você convidar, mais chance você vai ter de ter pessoas no seu negócio. Mas tem um erro muito grave que as pessoas fazem, né? As pessoas convidam uma vez e a pessoa não foi. Elas ficam com medo de voltar a fazer o reconvidar. Muitas vezes, eu, Daniel, Felipe, Cândido, qualquer um de nós, todos nós aqui que estamos na sala, que já atingimos um nível, nós sabemos que não é uma única vez. Às vezes a gente tem que falar 2, 3 vezes, 4, 5. Eu tenho amigos meus que eu levei 2 meses para colocar no negócio. Mas eu fiz uma ligação uma vez, falei, eu vou ver, daí não vê, daí você passa mais 1 ou 2 semanas, não, cara, mas por que você não viu? Vamos ver de novo, olha, tem hoje. Deu mais um cutucão, vai de novo, vai de novo, vai de novo, até você chegar ao ponto que você viu. Esse não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas não pense você que você convidando uma única vez, o cara vai entrar na sala. Mesmo às vezes um diamante que você convidar, que foi um diamante de outra empresa, né? Eu tenho um caso, eu mesmo fui um caso, que o meu patrocinador, o Roberto Liu, me convidou e eu não fui olhar na primeira vez. Eu só fui olhar quando ele cutucou a segunda vez. E olha que eu estou antenada no mercado. Quando ele cutucou a segunda vez e ele falou assim, o Daniel e o Felipe estão envolvidos. Então me chamou a atenção, porque eu quando vejo um marketing multinível, eu olho quem está envolvido, quais são esses nomes, quais são esses líderes, quais são essas pessoas, para que eu possa decidir se eu vou entrar ou não. Então percebam que é necessário isso também, você pegar e continuar no convite. Ser persistente no convite, né? O 5º passo é a apresentação. Mostrar o plano é o coração do negócio. É como o negócio cresce. Se você não falar para as pessoas sobre o negócio, com certeza outros vão falar.
Então, é o seguinte, a apresentação ela deve ser rápida, objetiva e clara. Nunca fale demais. Às vezes você vai na casa de uma pessoa mostrar um plano, e o plano dura 40, 50 minutos. Então, começou 8h30, terminou ali 9h30, o plano. E, às vezes, esse é o correto. 10 horas, fez acompanhamento, já vai embora. Por que que eu vou falar isso? Porque se você ficar mostrando um plano que leve 3 horas, né? O cara, às vezes, ele pensa, mas eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que sair e fazer isso, né? Eu vou ter que demorar tudo isso quando eu sair para mostrar um plano? Então, não precisa. A gente, não é você num dia que você vai mudar o cara. O plano, ele tem que ser curto, objetivo, mostrar os pontos mais importantes, né? É só isso que a gente deve fazer, né, com a apresentação do plano. Quanto mais rápido, mais objetivo, falar as frases de impacto, né? Procurar falar essas frases de impacto. Onde eu arrumo frase de impacto? Assista o Daniel Ruri, assista o Felipe Ruri, assista o Fernando Mentor, assista o Alan Lima, assista todos os rubis, todos os esmeraldas, todos os diamantes, que você vai pegando uma frase aqui, vai pegando uma frase ali. Por isso que você vai ficando bom, porque você está conectado. Então, o 5º passo é a gente fazer a apresentação. Ah, mas eu sou tímido, eu não sei o quê. Gente, está em jogo a tua liberdade financeira. Está em jogo ganhar 50, 60, 70, 80 mil reais por mês. Como é que nós aprendemos? Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que nós aprendemos 80% vendo. Então, você tem que mostrar o negócio. 80% é vendo, 11% é ouvindo. Então, não adianta você querer mostrar o plano por telefone. Entendeu o que eu quero dizer? É vendo. Então, mostrar o plano é essencial. Você correr lá, mostrar para as pessoas, entendeu? Formas de apresentação que nós temos no negócio. Presta atenção. Se você ainda não sabe fazer apresentação, você usa reunião online. Você convida a pessoa para assistir online. Use as reuniões abertas. Existe em cada cidade grande. Se a tua cidade não tem, você vai montar. Quando você tiver 10, 15 pessoas na tua cidade, já está na hora de montar. Cada um traz mais um, já são 20. Uma vez por semana. Lembre-se que você está aqui para se transformar num líder, para ser um diamante. Então, a atitude. Então, cada cidade, a minha cidade não tem. Mas eu também, quando entrei, não tinha. Aí eu falei, eu vou chegar elite rápido, eu quero fazer rápido, para ter gente, para a gente começar. E a gente começa, e junta com outras pessoas na cidade. Reuniões nas casas é fundamental, porque às vezes a pessoa não vai sair da casa dela para ir numa reunião aberta, né? Mas você marca para ir na casa dela. Escuta, eu vou fazer, então vai lá e mostra o plano para ela. E se ela já entrou no teu negócio, você marca para elas convidar os amigos dela, 4, 5 amigos. De 4, 5 entra 2. Daí você faz outra reunião. Tem mais 3 ou 4, entrou mais 1. Aí você já vai embaixo, naquele 1. Faz outra reunião, entra 3, 4. Então é dessa forma que nós construímos o negócio. Individual, reunião nas casas, né? Reunião aberta, nos conectando a esse sistema. Até que chega o ponto de você fazer as reuniões, né? Nas casas, a reunião, a fazer a apresentação. Mas no começo, entendeu? Utilize da sua linha ascendente, peça para ele te ajudar. Ou hoje nem necessita disso, o plano da Polishop é muito simples. Cada um de nós podemos apresentar da nossa forma. Você viu isso algumas vezes já pronto, entendeu? Antigamente que era difícil, que a gente tinha que ter muito upline ali em cima, ajudando. Não, gente, o negócio é nosso. O negócio é seu, vamos embora, vamos tocar. O que eu tenho que fazer? Apresentar o plano. Quanto mais se apresentar, mais chance você tem. Entendeu? Bom, nós temos aqui o 6º passo, que é o acompanhamento, né? Enfrentar as objeções mais comuns. Como que a gente enfrenta essas objeções mais comuns? Concorde com as objeções e transforme-as em uma razão para as pessoas entrarem no negócio. Então, quando uma pessoa falar para você que não quer o negócio, você não pode brigar com a pessoa, né? A gente por dentro quer bater, né? A gente fica maluco, a gente fala, como que a pessoa não enxergou, não é verdade? Mas eu penso o seguinte, que nós temos que saber, né, lidar com as pessoas, desenvolver habilidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, fala que não tem tempo, que é uma das respostas que a gente escuta quando a pessoa não teve visão, quando ela não enxergou, né? Eu não tenho tempo para esse negócio. Você fala, poxa, cara, mas você sabe que eu também quase não tenho tempo, por isso que eu entrei nesse negócio.
Essa foi uma dos motivos, porque eu quero ter tempo para minha família. Então você tem que concordar e depois vencer as objeções, entendeu? E quando a pessoa fala para você que não tem gente suficiente, ai, mas eu não tenho lista, exatamente como a minha convidada falou, eu não tenho lista, né? Então você vai falar para ela o quê? Você vai brigar com ela que ela não tem lista? Você fala, não, mas aqui, na verdade, eu não sei se você entendeu bem. Na verdade, você precisa transformar esse negócio para chegar a diamante em ter 5 grupos, né? Se você tem 5 grupos ali, conforme foi mostrado lá no plano, esses 5 grupos vai fazer você chegar a diamante. Mas você pensa bem, para você ter esses 5 grupos, você só precisa de 5 pessoas, né? Será que na tua família, você começa a fazer a pessoa pensar, você tem certeza? Será que ninguém se interessaria mesmo? Nenhum amigo seu? Você começa a bater um papo com a pessoa. De repente ela muda de ideia e começa a pensar diferente. Outra desculpa, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, gente. Não tenho dinheiro é a desculpa comum que a gente tem que falar, mas é exatamente por isso. Se você não tem dinheiro, é por isso que você tem que fazer, não é verdade? E mais ainda, o mais rápido possível. E quando a gente escuta aquela resposta, que não é um negócio da minha vida, não é um negócio que eu me agrado, eu não gosto mesmo, aí eu diria assim, eu não fico muito perdendo meu tempo, entendeu? Mas essas outras desculpas, que não tem tempo, que não tem dinheiro, é você que tem que dar um jeito de quebrar, de transformar, né, essas desculpas, né, num motivo para as pessoas fazerem. E tudo isso a gente só aprende ouvindo muito, assistindo muito. O 7º passo é o aconselhamento, né? Então, o que é o aconselhamento? Aconselha-se com sua linha ascendente. Todos nós sabemos que nós temos uma linha ascendente. Quem te patrocinou, acima dele tem alguém que patrocinou ele, e assim sucessivamente. Não importa se a pessoa que te patrocinou, de repente ela só te patrocinou e de repente nem está fazendo mais. Porque existe muito disso. Às vezes a pessoa entrou e de repente teve um problema pessoal, ou de repente teve lá uma situação, né? De repente ela foi convidar e desanimou, porque nós temos todos os tipos de pessoas. Pessoas que desanimam rapidamente, né? Então, você não tem que se importar com isso, porque você tem uma linha ascendente acima daquele e acima daquele. Você não vai ficar sozinho no negócio. Então, aconselha-se com sua linha ascendente do seu negócio. Busque o máximo de conhecimento sobre o teu negócio. Acesse o site diariamente. Esteja sempre informado. Algumas pessoas entram no negócio e não sabem nem quantas pessoas tem lá no negócio dele, não se comunica com as pessoas. Eu acho assim super interessante que a pessoa fala assim às vezes pra mim, não sabe nada. Aí você fala assim, mas eu não consigo convidar, reclama, eu não consigo convidar, eu não consigo fazer isso, a minha lista é isso, minha lista é aquilo. E aí você fala pra pessoa, você tem quantas pessoas no seu grupo? Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa do meu grupo e ele falou pra mim, eu contou lá na hora, não tinha visto, tinha 5, 6 pessoas. E ele estava focado na primeira pessoa, na segunda pessoa. Esquece que aquelas outras pessoas fazem parte do grupo, né? Então você também tem que fazer esse trabalho de estar se envolvendo com as outras pessoas, não só com a sua linha de frente. Não se esqueça que para você chegar à elite, você tem que trabalhar até o 4º nível de profundidade e conhecer pelo menos até o 4º nível, todas as pessoas. Então muitas pessoas são ótimas de convite, convidam um montão de gente, mas não conseguem trabalhar a profundidade. Só fica ali na linha de frente. Você tem que ir para baixo, né? Você tem que trabalhar os de baixo também. A sua segunda linha, conhecer todo mundo, fazer reunião para eles. Aí você fez reunião na segunda linha, vai aparecer gente que entrou para ele, que é a sua terceira. Você já vai lá, faz algumas reuniões. Esse trabalho de profundidade é fundamental no nosso negócio. Então avalie a sua produtividade. Se o seu negócio está travado, se está alguma coisa acontecendo, dá uma olhada para você mesmo, procure a linha ascendente, né? Para que ele possa, às vezes, te ajudar, às vezes um bate-papo, uma conversa, né? Então, ser sempre entusiasmado, né? Como eu disse, ter entusiasmo, mas ter entusiasmo sem informação pode ser frustrante também. Então, portanto, o mais importante de tudo é você estar totalmente antenado. É o teu negócio. É um negócio, gente. E o 8º passo? O 8º passo é o ensinar, né? Então, depois que você está totalmente conectado, você está fazendo tudo, você já definiu o seu sonho, você tem compromisso com o seu negócio, você está convidando constantemente, né? Você faz acompanhamento no seu grupo, nos seus convidados, na sua rede, você está movimentando, você está trabalhando. Isso é o trabalho do nosso negócio. Luiz, eu vou precisar ficar o dia inteiro fazendo isso? Claro que não, eu também trabalho, como quase a maioria das pessoas aqui trabalham. São nas horas vagas que a gente faz isso.
E tudo que você aprender, aprenda o suficientemente bem para ensiná-lo ao seu grupo. Você não pode ensinar aquilo que não sabe. E não pode liderar pessoas a irem aonde você não irá. Então entendam o seguinte. Os 8 passos são exatamente isso que eu falei. Só que, na verdade, o que acontece? Muitas vezes nós não nos conectamos dentro desses 8 passos. Às vezes nós estamos fazendo 4 passos bem demais, mas estamos deixando a desejar outros passos. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que você fala, poxa, eu tenho um líder no meu grupo, né? Ultimamente a gente ouve muito isso, eu tenho um líder no meu grupo. Mas o que é um líder para você, né? Para mim, tem várias definições de líder, mas o líder verdadeiramente é o cara que está 100% conectado. Ele está fazendo absolutamente tudo, entendeu? Esse é o líder. Então, o líder, ele não vai dar desculpa, ele não falta nas reuniões abertas, ele não falta na sala quando ele está em casa, ele está mostrando o plano, ele está ativo. Esse é um líder, né? Então, eu diria assim, o que você tem que buscar no teu negócio? O que nós temos que buscar no nosso negócio? Nós temos que buscar construtores, esses construtores se transformam em líderes. Ah, Luísa, eu não vou fazer esse negócio porque eu não sou líder, eu não tenho característica de líder. Ninguém nasce líder, ou todo mundo nasce líder. Eu não sei te dizer. Ou, eu não vou dizer todo mundo nasce líder e também não vou dizer a gente se transforma em líder. A gente aprende, basta você ser ensinável. Então, os 8 passos, se a gente se conectar, ele vai levar a gente a essa liderança. Ele vai nos ensinar a gente a fazer a coisa acontecer, entende? Então, por isso que é necessário nós estarmos conectados 100% ao sistema. Agora, é claro, eu estou terminando, faltam apenas 5 minutos, né? Eu diria o seguinte, aqui na Polishop, nos 20 anos que eu estou trabalhando com multinível, eu já trabalhei numa empresa que eu fui diamante, numa outra eu cheguei no meio do caminho lá, e depois eu já fiz um negócio que não deu certo, né? Porque eu também sou gente, eu sou ser humano, também erro. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que nesses 20 anos de experiência construindo, quando a gente chega a diamante, é como se a gente tivesse uma faculdade nesse negócio, entendeu? Como se a gente se formasse. A gente aprende demais. Por que a gente aprende? Porque a gente fica aqueles anos ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, lidando com situações totalmente diferentes, né? São coisas novas que vão acontecendo, são desafios que vão vindo no meio do caminho, e você vai sabendo lidar com esses desafios e não desistindo, você chega lá. Então, o que eu quero dizer com relação à Polishop, que de tudo que eu fiz nesses 20 anos, é a coisa mais simples. Não deixa de ser multinível, mas a marca da Polishop, gente, pelo amor de Deus, é totalmente diferente da gente pegar um produto e ter que ficar ali em cima do cliente, fazendo ele comprar o produto, entender que aquilo vai fazer benefício, que aquilo vai fazer não sei o quê, e o cara vai tomar aquilo por 1 ano, e às vezes nem percebe, porque aquilo leva 5, 6 anos para acontecer, a gente sabe disso, por exemplo, falando-se de uma linha de suplemento. Um exemplo que eu quero dar, não estou condenando nenhuma empresa, já trabalhei nesse segmento. Então, é super difícil, a gente conseguiu. Agora, a Polishop, gente, são 1000 produtos, é praticamente... Eu diria assim, se uma pessoa entrar no multinível da Polishop e não conseguir chegar aqui, desista. Porque não existe. Até agora não tem nada mais simples. Você pode chegar de cara limpa e falar Polishop de boca cheia. Não é como antes que você tinha que armar para poder levar um cara num evento. O cara perguntava, e o que é? Você falava, não posso dizer. O que é? Não, lá você vai saber. Então, gente, é uma baita oportunidade. Não percam, tá? Preste atenção em outra coisa. Pense sempre no resultado. Porque se você não pensar no resultado, no carro que você vai dirigir, na casa que você vai morar, no estilo de vida que você vai ter, nas viagens, nos hotéis 5 estrelas do mundo, se você não tiver isso dentro do teu cérebro, que quando você chegar você vai ter isso, você vai desistir no meio do caminho. Por quê? Porque você vai achar que é difícil. Mas quando você pensa nessas coisas e está bem dentro do seu cérebro, é lá que eu quero estar, é esse carrão que eu quero dirigir, é aquele país que eu quero estar lá, naquele hotel, entendeu?
aí você consegue ficar no negócio. Senão você desiste. E nunca se esqueça que ação cura medo. Se você tem medo, entra em ação. Começa a mudar, começa a entrar em ação para você ver. E se você não acredita que pode fazer, você tem que crer. Se você não acredita que pode fazer, a falta da crença fará com que você não se comprometa com esforço. Que tudo na vida tem que ter um esforço. Mas é necessário você ver o que você vai ter lá na frente de benefício. Como eu já cheguei, eu sei o quanto é bom. E eu vou correr, e não importa os obstáculos que eu vou encontrar no meio do caminho. Eu vou chegar. Então nós temos que pensar assim, eu vou chegar. Custe o que custar. Desistiu alguém? Arrume outro. Teve um problema? Resolva. Aliás, não temos problema, temos solução. Um líder não tem problema, tem solução, ok? Espero ter ajudado, pelo menos algumas pessoas nessa sala. Eu sei que eu não vou poder fazer a diferença na vida de todos, mas eu gostaria que vocês entendessem que isso pode realmente fazer você ter toda a liberdade. Eu tô em casa, sem Calafate. É Polishop, a maior empresa multicanal do mundo.